vivos, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Adelina MM e esse é o meu canal. E pro vídeo de hoje, nós vamos ter que falar sobre gêneros. Vamos começar falando sobre isso. Existem dois gêneros que são bem populares e que basicamente todo mundo conhece. O primeiro é um homem, que a gente vai representar por um triângulo, tá bom? O triângulo vai estar em alguma parte aqui do vídeo. E o outro vai ser a mulher, que vai ser representado por um retângulo. Um retângulo deitado e um triângulo de pé. Então, o gênero masculino, homem, e o gênero feminino, mulher. Quando a gente fala sobre gênero, é importante explicar um termo que se chama cisgênero. Cisgênero é quando a pessoa nasce com esse gênero e se identifica com ele. Como assim, Adelina? Eu nasci mulher e me identifico como mulher, então eu sou uma pessoa cisgênero. Agora, caso eu tenha nascido mulher e não me identifique com o gênero de mulher, me identifique com o gênero masculino, o homem, eu vou ser uma pessoa transexual. Aí é um outro termo para vocês. A gente pode deixar mais fácil na sua mente se a gente botar o transexual como um triângulo voltado com a ponta para baixo e a transexual como um retângulo deitado. Como o retângulo estava em pé para mulher e agora ele está deitado, significa que deixa de ser um triângulo ou deixa de ser um retângulo? Não deixa. Então as formas são as mesmas, a diferença é a composição, como ela se configura, ou para cima ou para baixo, ou é o retângulo deitado ou ele em pé. Ou seja, você continua sendo mulher ou você continua sendo homem. Isso é uma grande dificuldade para algumas pessoas entenderem, mas você continua sendo quem você é. Querendo ou não, nascendo cisgênero e se identificando como cisgênero, ou sendo transexual, uma pessoa que não se identifica com o seu gênero. Continua a mesma coisa, tá vendo? Então, existe um outro gênero, quase ninguém aborda, porque as pessoas elas têm em mente que só existe dois gêneros, o feminino e o masculino, sendo eles cisgênero ou transgênero. Mas ainda assim, existe um termo... A cachorra. Mas ainda assim, existe um último gênero, que é o intersexo. Você pode interpretar o intersexo, é bem complicado, né, na verdade. O intersexo é o que nós antigamente chamávamos de hermafrodita. Hermafrodita não dá para chamar, principalmente estando no século XXI. Porque o termo hermafrodita é para plantas, entendeu? É a mesma coisa que você falar que você tem uma flora intestinal. Não é uma flora intestinal porque ali dentro não tem nenhuma plantinha. Então é uma microbiota intestinal. Da mesma forma vai ser quando você for retratar sobre o gênero de alguma pessoa que é antigamente hermafrodita, que a gente sabe agora que é só para plantas, e hoje em dia que é intersexual. O que significa? Que essa pessoa nasceu com os dois gêneros. Ela nasceu tanto com os órgãos reprodutivos feminino quanto masculinos. Adelina, essa pessoa tem que escolher ou não um sexo para ter, assim, né? Os médicos, né, a área da medicina recomenda sim para que a pessoa que seja intersexual escolha um órgão genital predominante, tanto feminino quanto masculino. Ela que decide. Por isso que a cirurgia pode ser feita até acho que os 12, 14 anos de idade, para ter o tempo da pessoa decidir por si própria. Mesmo sendo uma criança, ela vai se identificar mais com um dos dois. Mas e se ela não quiser escolher, tem algum problema? Não, ela pode viver com os dois sexos, né, com os dois aparelhos reprodutivos, só que ela vai ter algumas complicações ao decorrer da vida, por causa das nossas... vou tentar deixar de uma forma bem facilzinha. No seu corpo tem umas glândulazinhas e elas produzem hormônios perante a identificação do seu órgão reprodutor. Ou então perante um hormônio que você tome, que é, por exemplo, o tratamento dos transexuais. A pessoa que tem intersexo, ela recebe nas glândulas a identificação de dois sexos. Ou seja, ela vai fabricar em grande quantidade tanto o hormônio progesterona, que é o da menina, ou do menino, da menina ou da mulher, né? Eu sempre falo menina,
eu tenho que me acostumar a falar mulher. Ou então, se você for um homem, você vai receber um hormônio que se chama testosterona. E as glândulas vão fabricar ele. Quando você é intersexo, você acaba recebendo informação para esses dois hormônios, ou seja, seu corpo vai ficar meio desregulado. Você vai ter algumas dificuldades, algumas limitações na vida, mas você pode sim sobreviver com os dois sexos, tendo os dois aparelhos reprodutores. Então, o último gênero que a gente tratou nesse vídeo foi o intersexo. E o intersexo, eu não sei como que a gente poderia colocar ele, mas tipo um triângulo e um retângulo unido. Não sei nem como que faz isso na geometria, nunca tentei unir os dois, mas rola, entendeu? Esse é o importante de saber. Essa explicação com triângulo, com retângulo, só para vocês entenderem, é uma forma lúdica de vocês aprenderem e forma também para vocês ensinarem para os seus pais ou para outras pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, que são de outra geração. Então, bora continuar esse assunto que é sobre gênero e sexualidade. Agora a gente já falou sobre os gêneros e vamos falar sobre a sexualidade. Nossa, agora entra confusão mental na mente de todo mundo. Então, né, seres vivos, para falar sobre sexualidade, eu teria que gastar muito tempo falando com vocês, porque existem diversas sexualidades. Então, primeiro vamos explicar o que é sexualidade. Sexualidade é diferente de sexo. Sexo é igual a gênero, entendeu? Que foi o que eu expliquei na primeira parte do vídeo. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar sobre sexualidade. Sexualidade é como você vai se orientar perante a sociedade, perante ao próximo, para poder copular. Copular é a palavra que todo mundo já entende, né? Copular. Entendeu? Se não entendeu, não posso fazer mais nada, porque é o máximo que eu consigo fazer quando eu falo sobre esse assunto. Mas, basicamente, quando você vai copular, você escolhe o seu parceiro afetivo. Minha cachorra. Esse parceiro afetivo, ele pode ser do mesmo sexo que você ou de sexo diferente. Agora eu vou explicar quando se trata do sexo diferente, é quando todo mundo já conhece, que é o seu pai, sua mãe, ou então sei lá. Eu tentei falar seu pai e sua mãe, mas eu acabei de lembrar que eu conheço duas mães, conheço dois pais, então, tipo, pra mim, anyway, essa formulação. Mas, basicamente, a heterossexualidade é quando um homem fica com uma mulher, ou uma mulher fica com um homem, que é o que é mais conhecido pela sociedade. Aí vem a homossexualidade. A palavra homo significa mesmo. Então, hétero, diferente, homo, igual. Então, seria uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. Ai, Adelina, mas e se o homem for uma pessoa, por exemplo, se eu sou uma mulher e eu fico com um homem que é trans, eu tenho uma sexualidade diferente? Não, mas se você quiser, você pode falar que é bissexual ou então pansexual. Espera que eu já vou explicar. E se eu sou um homem e eu fico com outros homens e eles são no caso, meu parceiro é transexual. Eu deixo de ser gay e passo a ser outra coisa? Depende, se você quiser, sim, você pode ser outra coisa. Mas no geral, você continua sendo gay. Ou então você continua sendo hétero. Porque a transexualidade foi o que eu expliquei. Não importa muito, porque é como só se você trocasse o triângulo fosse invertido para baixo e o retângulo de outra configuração. Então, tipo, as pessoas continuam sendo pessoas com o gênero que estão ali. Agora vamos explicar. O hétero todo mundo já conhece, que é basicamente todo mundo, uma boa porcentagem da população. E agora vamos para os homossexuais. Os homossexuais, você tem a configuração que é lésbica, que é quando uma mulher fica com outra mulher. Você tem a configuração de quando é o gay, que é quando o homem fica com o homem. E você também tem a configuração do bissexual. O bissexual, ele é quando ele não vê gênero e ele não vê sexo. Logo, ele não vê sexo, né? Então, tipo, o bissexual é a pessoa que não se importa com que seja outra pessoa, entende? Então, tipo assim, um bissexual, ele fica com uma mulher, fica com um homem, fica com intersexo, fica com vários tipos de pessoas.
E aí, continuando, para vocês saberem mais sobre a bissexualidade, tem um manifesto que foi escrito lá na década de 60 ou 70. No meu Instagram eu tenho um destaques lá que tá escrito sexualidade e eu falo sobre esse manifesto e tudo relacionado a ele e a bissexualidade, porque no caso eu sou bissexual, então eu não olho gênero nem pessoa quando eu vou me relacionar com a pessoa. Eu me atraio mais pela consciência da pessoa, pela forma que ela me trata e etc. Mas tem pessoas de diferentes maneiras, né? Então, continuando o assunto, que tá bem legal, ou não, né? Existe um outro termo que foi criado, acho que na época de 2000, 2010, que é a pansexualidade. A pansexualidade, ela vem como um termo para as pessoas que têm uma relação com um homem ou com uma mulher sendo transexual. Só que, como eu expliquei, continua sendo homem ou mulher. E a bissexualidade no manifesto, ela já fala disso, que o gênero ele é fluido. Então, existe várias formas de você encontrar esse gênero, sabe? E aí, o que mais temos sobre sexualidades? Temos os demissexuais, por exemplo. Você tem as configurações que você já conhece, né? Que são gay, lésbica, bi, pansexual. E tem os demissexuais também, que são pessoas que vão se atrair num relacionamento e só vão pra copulação em si se ela se sentir bem afetivamente com aquela pessoa. Então, se ela faz algo que não é afetivo, que é mais tipo uma relação carnal, ela se sente mal, se sente suja, e várias coisas do tipo. Além da demissexualidade, existe outra coisa? Cara, existe bastante coisa relacionada à sexualidade e existe bastante coisa relacionada ao gênero também. Então eu vou abordar mais alguns terminhos e vou encerrar o vídeo porque senão vai ficar extremamente longo. Um outro termo que a gente pode abordar é o termo... Lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Aí no Todo Mundo Odeia o Chris tinha a Angel. A Angel, ela era uma andrógena ou um andrógeno, que é quando você não se identifica com nenhum dos dois sexos. Você não liga para a existência deles. A Angel ou o Angel é um intersexo? Não, porque ela não nasceu naquela condição onde ela nasceu com os dois órgãos sexuais. Ela se espelhou para a vida nessa condição. O termo andrógeno, ele é um termo mais antigo. Tem pessoas que ainda assim usam hoje em dia e não tá errado. Longe de mim falar que tá errado. Mas existe um outro termo que as pessoas estão usando mais hoje em dia, que é o termo no gender. No gender ou não gênero. Eu falo em português, porque meu inglês é mil maravilhas. Então, o termo no gender é basicamente para isso, para as pessoas que não se identificam com nenhum dos dois sexos que há estipulado na sociedade e também não nasceram na condição de intersexual. Então são pessoas que não se identificam nem com o sexo feminino nem com o masculino. E se alguém fica com essa pessoa, ela é bissexual ou pansexual? Pelo manifesto do bissexualismo, ela é bissexual da mesma forma, porque ela não vai ter um relacionamento com outra pessoa a partir do gênero dela, entendeu? Mas, hoje em dia, a partir de 2000, 2010, as pessoas incluíram o termo pansexual. Então, tem gente que usa o termo pansexual pra isso e tem gente que usa o termo bissexual. Pra mim, eu continuo sendo bissexual e muitas pessoas também, mas as pessoas querem se chamar ou intitular de pansexual, eu acho que tá tudo tranquilo, porque a nomenclatura ela vai mudando com o tempo e etc, só que a gente não pode esquecer do que historicamente é a bissexualidade, porque existe um manifesto falando sobre isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo nesse canal e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve aí. E se você não é novo nesse canal, você já é um inscrito assíduo daqui, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que não sabem sobre sexualidade ou sobre gênero, para que elas possam ter mais informação. Porque eu sei que hoje em dia na internet as pessoas ficam jogando os termos e falando sobre eles, mas muita gente não entende o que significam os termos nem como funciona. E se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aí no comentário que eu vou tentar
tentar tirar, e também, se for uma dúvida muito grande, eu posso fazer um outro vídeo pro canal falando sobre essas coisas. Então, muito obrigada, seres vivos, e até a próxima. Beijão!